Fala galera, tudo beleza? Hoje o nosso papo é sobre as expedições europeias na Amazônia pré-colonial e também na Amazônia colonial. Fica com a gente, chama a vinheta! Muito bem, o nosso papo é sobre as primeiras expedições que vieram aqui para a Amazônia, os primeiros colonizadores que passaram por aqui, quais foram os registros que eles deixaram, o que a gente sabe sobre esse período a partir dessas expedições. E a primeira coisa que a gente tem que saber quando começa a trabalhar as primeiras expedições à Amazônia é o contexto geopolítico e jurídico da Amazônia nesse momento. No século XVI, como é que estava a situação da Amazônia? A Amazônia, teoricamente pertencia à Espanha. Por que, teoricamente, ela pertencia à Espanha? Porque Portugal e Espanha tinham assinado um tratado, lá no século XV, que entrou para a história como o Tratado de Tordesilhas. E o que eles tinham definido nesse tratado? Eles passaram uma linha imaginária a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e definiram que o que estivesse a leste seria de Portugal e o que estivesse a oeste seria da Espanha. Então, teoricamente, essa parte aqui da Amazônia pertencia à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. Só que a gente sabe que nem todos os países aceitaram o Tratado de Tordesilhas. A França, por exemplo, o rei da França, o Francisco I, ele chegou a ironizar o Tratado de Tordesilhas, perguntando, quero saber, cadê o testamento do Adão e da Eva dividindo o mundo entre portugueses e espanhóis? Que história é essa? Quer dizer que Portugal e Espanha pegam o mundo, dividem entre os dois e os outros países. E eu? Não vou ter nenhuma parte nesse negócio? Que história é essa? Então nós temos uma contestação, uma resistência ao Tratado de Tordesilhas, não é todo mundo que vai aceitar. Mas, teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas, então a Amazônia pertence à Espanha. E as primeiras expedições oficiais, né, dentro de uma visão oficial, que a gente sabe que tem expedições extraoficiais, tem uma série de teorias aí de que outros povos também já estiveram aqui na Amazônia antes disso, mas isso é uma outra conversa. Mas dentro da expedição oficial, nós temos a expedição do Orellana, né? Geralmente a gente ouve falar Orellana, mas como o cara é espanhol, a gente vai falar Orellana, tá? Como é que foi a expedição do Orellana? Inicialmente, a expedição do Orellana, ela era liderada pelo Pizarro. Qual era o objetivo da expedição do Orellana? O objetivo da expedição do Orellana era encontrar o chamado Eldorado, né? O país das canelas, tá? Eles queriam encontrar essas riquezas que eles acreditavam existirem aqui na região. E eles iniciam uma expedição que sai de Quito, liderada pelo Pizarro, que vai ter como cronista o Frei Gaspar de Carvajal, né? E eles começam então essa expedição. E aí, o que vai acontecer no decorrer da expedição? No decorrer da expedição, eles vão se separar, eles vão se desmembrar. Um grupo fica com o Pizarro e o outro grupo segue com o Orellana. Tá? É a missão do Orellana, com esses homens que estão indo com ele, é ir atrás de comida, ir atrás de alimentos para a expedição. E eles combinam de se reencontrarem, né, em determinado ponto, a equipe que está com o Orellana e a equipe do Pizarro. Só que o que o Orellana fez? O Orellana, ele acaba seguindo o curso do rio e ele não volta para se encontrar com o Pizarro. Tá? Por quê? Porque eles vão passando o maior perrengue durante a expedição e eles acabam chegando a essa conclusão, que se eles voltassem, morria todo mundo. Então ele acaba sendo obrigado a seguir o curso do rio. E aí nisso que o Orellana segue o curso do rio, ele vai passar 8 meses navegando aqui pela Amazônia e eles vão cortar um dobrado nesses meses. Por quê? Porque durante a expedição eles passaram fome. Durante a expedição o alvo principal deles era sobreviver, né? E aí chega um momento, tem relatos, né, de que durante a expedição eles chegaram a passar momentos de fome tão extrema, que eles chegaram a comer até o cadastro do sapato deles, né, de tanta fome que eles estavam passando naquele momento. E aí, durante a expedição, eles foram encontrando várias tribos indígenas, foram entrando em contato com essas tribos, e nem sempre esses contatos foram pacíficos, né? Muitos desses contatos foram na base da guerra, eles foram entrando em conflito com as tribos indígenas pelo meio do caminho, e o negócio esquentou nessa expedição aí do Francisco Orellana. Então ela foi marcada por guerra, ela foi marcada por fome, né? Ela foi marcada por esse desencontro, né, dos expedicionários, porque no fim o Orellana acabou não regressando, e não por acaso o Pizarro vai fazer a caveira do Orellana para o rei da Espanha.
né? Vai dizer, olha, o Orediana é um desertor, aquele caolho, traidor, tal, né? E depois que o Orediana vai se explicar lá com o rei da Espanha e vai dizer por que ele não voltou para se encontrar com o Pizarro, né? Porque senão morria todo mundo, aquela coisa toda. Bom, mas o fato é que o Orediana, nesses meses, ele vai entrando em contato com as tribos indígenas, e é nesse processo da expedição que, teoricamente, teria ocorrido o encontro deles com uma tribo que até hoje dá o que falar, que seria a tribo das Amazonas, né? Eles entraram em conflito com uma tribo indígena, eles perceberam que essa tribo indígena tinha ajuda de uma segunda tribo, eles capturaram, né, um índio dessa tribo com a qual eles estavam guerreando, e ao entrevistar o índio falou que a tribo dele era uma tribo que pagava tributos para a tribo das Amazonas. Falou que a tribo dele era uma tribo tributária da tribo da chamada, que depois vai ficar conhecida como tribo das Amazonas. Que na verdade naquele momento ele não está denominando dessa forma. Ele está dizendo apenas que a tribo dele é uma tribo tributária da outra, que essa tribo é uma tribo de mulheres, que essas mulheres não aceitam homens no meio delas, né? Que quando elas querem se multiplicar, né, elas pegam, acabam indo até outras tribos, pegam esses homens de outras tribos, engravidam desses homens, e aí depois quando nasce a criança, se fosse menina, elas ficavam para criar, se fosse menino, já tem uma variação, tem gente que diz que elas matavam, tem gente que diz que elas davam pro pai, toma que o filho é teu, mano, né, se fosse menino, mas o fato é que era uma tribo de mulheres guerreiras, né, e que teoricamente seria essa tribo das Amazonas. Agora, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que na verdade nós temos o relato de um índio a respeito de uma tribo, que seria uma tribo guerreira, etc, de mulheres, aquela coisa toda. Mas a gente não tem ainda uma coisa conclusiva a respeito da existência das Amazonas, né? De repente podia ser uma tribo de homens com cabelos longos, né, que foram confundidos com mulheres, né? Podia ser um monte de coisa. Então, o que a gente sabe mesmo de concreto é que, independente das Amazonas terem existido ou não, essa questão das Amazonas, ela fala muito sobre o imaginário dessa época. Por quê? Porque esses viajantes que vieram aqui para a Amazônia, eles tinham muita coisa em mente, né? E muita coisa ainda do imaginário da época medieval. E também remontando a outras mitologias. E o que os caras fizeram? Os caras acabaram transpondo, né, uma mitologia lá da Grécia Antiga e relacionando com essa tribo aqui das Amazonas. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga, nós tínhamos realmente as Amazonas da Grécia Antiga, né? Só que as Amazonas da Grécia Antiga, de acordo, né, com a mitologia lá na Grécia Antiga, aquelas Amazonas de lá, elas eram chamadas assim porque o termo Amazona significa sem teta, né? O termo Amazona significa sem teta. Por quê? Porque as lendárias Amazonas da Grécia Antiga, elas queimavam um dos seios para manejar melhor o arco, tá? Elas eram tão valentes, tão guerreiras, tão galerosas, que elas davam um seio por uma guerra, tá? E elas eram chamadas então de sem teta. A Amazona significa sem teta, despeitada, tá? É o que significa a palavra Amazona. Só que isso, as lendárias Amazonas lá da Grécia Antiga, né? Elas faziam isso, queimavam dos seios para manejar melhor o arco e tal. Já essa tribo aqui que foi encontrada aqui, que teoricamente foi encontrada aqui, as mulheres não tinham os dois seios, né? Elas não queimavam um dos seios. Então, se fosse usar uma correspondência literal, não dava nem para chamar essas mulheres daqui de Amazonas, certo? Mas o fato é que ainda paira essa questão, esse mistério aí a respeito da existência ou não das Amazonas. Mas o que é interessante perceber é que o relato nos dá uma ideia de como é que era o imaginário desses caras e o que eles acabaram relacionando daquilo que eles conheciam com aquilo que eles encontraram aqui na nossa região. Bom, mas aí a expedição do Orediana acabou chegando ali em Belém, de lá seguiram para a Europa, depois o Orediana acabou se explicando com o rei da Espanha, ele falou que ele não voltou, porque ele ia morrer, não tinha como, ia morrer todo mundo, aquela coisa toda e tal. O rei acabou reconhecendo o grande feito do Orediana, né, porque ele seguiu o curso do rio, desbravando essa região, né, e levando informações para a coroa espanhola, porque tudo que aconteceu na expedição foi registrado pelo Frei Gaspar, então esse registro ficou para a coroa espanhola, show de bola, e o rei acabou reconhecendo isso para o Orediana e acabou recompensando o Orediana com um título. Ele deu um título para o Orediana de governador da Nova Andaluzia, né, que seria esse território aqui que o Orediana iria governar, iria administrar. Só que quando o Orediana volta para tomar posse desse território, né, ele acaba se ferrando, porque ele acaba se perdendo aqui nesses rios e morrendo por aqui, sem ter aquela glória que ele tinha imaginado, certo? Assim termina a história do Orediana. Agora isso aqui é 1540, 20 anos depois, uma nova expedição sai de Quito
E também vai fazer o mesmo percurso que a expedição do Orediana. É a expedição do Pedro de Ursúa e do Lopo de Aguirre. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem para o nosso site www.historiainloco.com.br. Aqui no nosso site você vai encontrar a continuação dessa aula e mais uma lista de exercícios para você treinar. Se você é concurseiro, vai fazer algum concurso aqui para a região norte e precisa estudar a história da Amazônia, ou você é vestibulando também aqui do PSC, do CIS, dos vestibulares seriados aqui da região norte, então não perde tempo, vem para cá para o nosso site. Tem módulo de História da Amazônia para vestibulandos e História da Amazônia para concurseiros. Tô te esperando, www.historiainloco.com.br, o site que trabalha para fazer você gabaritar história. Até a próxima, tchau!